Estamos trazendo de forma ampla tantas vezes que Jesus se utilizou dos provérbios para trazer lições e para também contar parábolas, trazendo respostas, confronto e também os novos ensinos do reino de Deus. Hoje nós vamos citar um provérbio que Jesus se utilizou para contar uma parábola. Está em Mateus capítulo 21, do 28 ao 32, ele vai estar citando o provérbio 8:20, também provérbios 12:28 e provérbios 21:21. Veja que pérolas de sabedoria profunda Jesus vai trazer para nós. Vou começar por Mateus 21, do 28 ao 32, sendo que o versículo 32 é a citação do provérbio que eu citei anteriormente. Ele vai dizer nessa parábola dos 2 filhos: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha? Este respondeu: não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. A citação do provérbio que Jesus traz aqui está exatamente nesse versículo 32, que é a conclusão da parábola que ele conta, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. Vem agora a resposta parabólica de Jesus em contestação à pergunta dos sacerdotes citada no versículo 23. Esse mesmo capítulo 21, versículo 23, Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Essa pergunta está sendo respondida nessa parábola dos 2 filhos, do 28 ao 32, com ênfase ao versículo 32, porque é a conclusão e também é o provérbio que Jesus vai citar lá do livro de Provérbios, capítulo 8, 20, 12, 28 e o 21, 21. Então, nós temos aqui essa resposta dessa pergunta e temos também que a autoridade está com aqueles que realmente procuram e praticam a vontade de Deus, por mais ignorantes e pecaminosos que tenham sido no passado. Não está com aqueles que, apesar de terem sido estabelecidos como autoridades eclesiásticas, rejeitam a mensagem de Deus, o evangelho do reino. É muito interessante porque nessa parábola dos 2 filhos tem uma forte repreensão aos principais sacerdotes e anciãos pela sua falha em obedecer ao chamado de João ao arrependimento e à fé. Envolve um homem cujos 2 filhos foram ordenados a trabalhar na vinha. Um deles recusou, depois mudou de ideia e foi. O outro concordou em ir, mas não foi. Ao perguntar qual filho fez a vontade do seu pai, os líderes religiosos, sem saber, se condenaram por dizer o primeiro. O Senhor interpretou a parábola. Publicanos e meretrizes eram como o primeiro filho. A princípio, eles não manifestaram o desejo de obedecer a João Batista, mas, mais tarde, muitos deles se arrependeram e creram em Jesus. Os líderes religiosos eram como o segundo filho. Eles professaram concordar com a pregação de João, mas nunca confessaram seus pecados ou confiaram em Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto,
Os grandes pecadores entraram no reino de Deus, enquanto os líderes religiosos, satisfeitos consigo mesmos, permaneceram do lado de fora. É o mesmo até hoje. Pecadores notórios recebem o evangelho com mais facilidade que os que com aparência de falsa piedade. E a essa expressão do versículo 32, João veio a vós, outros no caminho da justiça, quer dizer que ele veio pregando a necessidade de justiça pelo arrependimento e pela fé. Então, nós aqui vamos fazer agora a leitura dos provérbios que Jesus acabou citando por conta da parábola. Provérbios 8:20, que diz: ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. E o versículo 21, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Capítulo 12, versículo 28, no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Veja que explicação maravilhosa o pastor Russell Shedd traz para esse Provérbios 12, 28, quando ele vai dizer que não há morte. Esta é uma das poucas afirmações no Antigo Testamento sobre a imortalidade. O caminho do justo espelha a sua vida espiritual em boas obras e aflui para a vida eterna, de maneira que não há para ele morte espiritual. E o último provérbio que levou Jesus a contar a parábola dos dois filhos está em Provérbios 21, versículo 21, que diz assim: quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. A justiça e o amor são qualidades de caráter associados ao Deus da aliança de Israel. A aliança prometia vida e honra àqueles que obedecessem à lei de Deus. Então nós temos hoje os provérbios que nos desafiam a levar uma vida limpa, uma vida justa, uma vida que glorifica a Deus, em que nós podemos temê-lo, amá-lo e testemunhá-lo a todos os povos, a todas as nações. Que nós sejamos, então, aquele filho que por algum momento pensa em não ir, mas que vai em obediência. Essa é a lição de hoje, o desafio de hoje e o provérbio para hoje. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.